Fala rapaziada, beleza? Quando surge, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal. Se ainda não é inscrito, peço aí que se inscreve aqui embaixo. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. E só pedir uma desculpa rápida aí pela qualidade da imagem, que tá dando essa chuviscada. É que a gente tá com o cenário totalmente improvisado aqui, devido à queda de energia que teve. A máquina foi comprometida. Me parece aí que eu tô com um problema numa das câmeras aqui na entrada, então tá com uma qualidade bem abaixo do normal. Te peço desculpa por isso. Peço aí para você deixar o seu like, que é um vídeo importante para a gente trocar uma ideia. A reposição do Dudu preocupa para futuro ou para presente? Rapaziada, eu acho que preocupa mais para um futuro próximo. E é sobre isso que eu quero falar, tá? Queria muito saber a opinião de vocês, mas como a gente vai ficar boa parte do tempo assim, ó, com a imagem pequena, então eu creio que não vai ter problema aqui pra gente trocar essa ideia. Acho que a qualidade da câmera não vai ficar ruim não, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, tá? Eu separei o texto do nosso palestra, só um trecho aqui para a gente entender a situação do Dudu. E eu separei uma série de jogadores para a gente conversar a respeito dessa possibilidade de repor ou não o Dudu, tá? O que, que a gente ganha se repor e o que, que a gente perde se não repor, tá? Eu acho que existe uma relação muito próxima aí entre as duas visões, né? A gente pode perder se não repor logo logo, porque se o Palmeiras avançar novamente para o Mundial de Clubes, quem que vai jogar o Mundial? É todo aquele debate de sempre. Mas para a gente entender e debater exatamente o que precisa, a gente precisa entender o seguinte, né? Que depois da cirurgia, que é o que diz o texto aqui, tá? O Palmeiras, ele precisaria repor o Dudu através do quê? Recorrer a atletas que estejam sem vínculo. Só que isso aqui que é um ponto importante. Não tem como hoje fazer um levantamento preciso dos atletas sem vínculo. Por quê? Você precisa esperar ele constar sem vínculo, mas existe uma série de jogadores que estão de saída dos clubes e esses ainda não constam na lista. Então, basicamente assim, se você for buscar hoje atletas sem clube, você vai achar uma lista bem limitada, principalmente na posição do Dudu. Só que existem jogadores que já estão insatisfeitos no clube ou clubes que estão insatisfeitos com jogadores que em breve eles vão acabar caindo também nessa lista sem clube, até porque os contratos também vão terminando e etc. Então também teria que ver contratos a terminar, e aí com certeza essa lista aqui aumentaria muito. Pensando nisso, rapaziada, eu fiz algumas. Coloquei alguns jogadores aqui para a gente trocar uma ideia e eu queria saber a opinião de vocês. Já que a gente precisa recorrer a jogadores sem clube, eu coloquei o primeiro aqui, um lateral esquerdo, tá? Que eu acho que a maior parte de vocês conhece ou já ouviu falar, que é o Dalbert, né? Ele tem 29 anos de idade, ele tem praticamente aí, se a gente analisar aqui embaixo, uma carreira toda no futebol europeu. Então ele começa no Vitória Sport Clube, ele passa para o Nice, ele chega na Inter no seu melhor momento, na sua valorização máxima de 12 milhões de euros. Ele passa a Fiorentina com essa mesma valorização e aí ele começa a cair. Ele volta para o futebol francês aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui o time, exatamente. Aí ele desce aqui volta para a Liga Italiana, volta para a Inter e tá sem clube. Quando isso acontece normalmente, tá? Ou é queda de performance mesmo, ou lesões que tiraram o jogador fora de combate por um tempo. Mas se a gente analisar ele aqui, ó, ele teve toda uma carreira fora do Brasil, né? Na verdade, quase toda. Ele jogou no Barra Mansa, Fluminense, Barra Mansa, Flamengo. Daí ele começa a ter uma carreira totalmente fora do Brasil. E por que eu tô citando ele? O Abel tem usado dois laterais direitos pelo lado direito. Usou, na verdade. E eu acho que não é impossível usar o Dalbert também. E até se o Piquerez sair numa janela futura, se o Palmeiras tiver aí uma intenção de vender o Piquerez, porque eu não sei, você já tem um lateral esquerdo de origem, né, para futuro. Então você basicamente conseguiria não repor o Dudu, mas aquela sua ideia do lado direito dá para empregar do lado esquerdo, caso o Palmeiras contratasse esse jogador. Claro, é possível empregar essa ideia também com o Vanderlan? Sem problema. Eu só tô pensando que essa seria uma reposição para, se caso o Palmeiras já tiver times querendo levar o Piquerez, você já tem um lateral de origem para a próxima temporada. Então você resolve parcialmente um problema, mas para resolver outro lá no futuro. O jogador está sem contrato e eu queria saber a opinião de vocês, tá? Isso daqui a gente vai lá, uma coisa que não vai acontecer. O Hazard, um jogador que a gente conhece, craque, nos últimos anos sofre com falta de frequência e sofre com a parte física, tá? Mas tá sem contrato. Não acredito que o Palmeiras vai num jogador como esse. Na verdade, tenho certeza que não. Mas eu só coloquei a título de curiosidade.
esse aqui é o ponto principal do vídeo. Quando a gente apontou no Salazar, ou no Zalazar, né, mas é Salazar, o Rodrigo Salazar deveria ter contratado. O Braga contratou, e se o Palmeiras tivesse ido ao mercado e tivesse concretizado algumas das especulações, a gente nem precisaria estar fazendo esse vídeo. Por quê? Porque o Palmeiras já teria esse jogador. Já teria o jogador para substituir o Dudu aqui. Mas infelizmente a nossa diretoria ficou de braços cruzados, as coisas foram acontecendo, as lesões foram aparecendo, e agora nós estamos aí a 4 jogos de uma possibilidade de título da Libertadores sem um pilar, e cara, não estamos imunes a perder outros, tá? Ninguém sabe do futuro. Então esse vídeo aqui serve muito pra gente discutir essas questões. Olhando os jogadores sem clube, eu cheguei nesse nome aqui que me assustou um pouquinho, porque é o seguinte: o Koulibaly, ele jogava no Stuttgart, e existem várias notícias em volta desse jogador, que ele era uma promessa, rápido, habilidoso. Esse jogador tá sem clube, ele tava no Stuttgart, se a gente analisar aqui a ficha dele, tá? Ele jogou Bundesliga, na verdade, ele vem da base do PSG, trabalha ali na base do PSG, vai ao Stuttgart e tá sem clube. Tá sem clube. Se vocês pesquisarem aí um pouco sobre o jogador, vocês vão entender que tem algumas notícias internacionais colocando ele como uma promessa. O que que eu fiz aqui? Eu fui analisar no YouTube, eu fui dar uma olhada no jogador. Ou seja, camisa 7, joga pelo lado esquerdo. Vamos olhar um pouquinho, ver o que que vocês acham aí. Se é um bagre ou se poderia ser uma tentativa, que só para voltar aqui, o jogador tem 22 anos ainda, tá? 22 anos de idade. É um francês, 22 anos de idade. Seria totalmente incomum o Palmeiras fazer essa contratação, mas impossível não é, uma vez que a gente tem que buscar jogadores sem clube. Caro também não é o jogador, né? Passou pela base do PSG. Será que um jogador formado na base do PSG pode ser um bagre de fato? Vamos ver, vamos saber junto no vídeo aqui, tá? E quem estiver chegando, eu pedi para você deixar aquele like, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho das notificações. Esse vídeo é da temporada 21, mas existem vídeos da temporada 22 também aí a respeito do jogador. Vamos lá. Quando a gente analisa aqui, é um ponta que trabalha na parte, tanto da parte da direita quanto da esquerda, mas as principais jogadas que eu notei aqui foram do lado esquerdo do campo. É rápido, tem uma certa habilidade. Vídeo de YouTube engana, é verdade, de fato engana, mas eu tô trazendo para vocês porque, olhando a lista, eu acabei vendo um jogador de campeonato alemão, né, formado pelo PSG, com valor de mercado acessível ao futebol brasileiro, e por que não imaginar a contratação, né? Ou pelo menos, no mínimo, discutir a contratação. Não é o caso desse jogador, mas os diretores do Palmeiras no Palmeiras Cast, na verdade, mais especificamente Cícero Souza e depois o nosso diretor de base, falou que ia descentralizar suas buscas, né? Citou até mercados de menos expressão. Então, assim, cara, a não ser esse cara estar doente, eu não consigo olhar para uma contratação como essa e achar que, pô, não dá para jogar no Palmeiras. Lembrou um pouquinho os lances do Gervinho, né? O Gervinho era extremamente habilidoso. O Gervinho jogou em vários clubes grandes aí da Europa. Era um ponta que na época eu gostava bastante. Então as características físicas lembram um pouco. Você vê que ele pode trabalhar do lado direito, ele pode trabalhar do lado esquerdo. É um jogador que, honestamente falando, eu não conhecia porque eu não acompanho o dia a dia do Stuttgart. Mas assim, cara, tem 22 anos, parte física deve ter, e seria uma tentativa. E por que a gente tá discutindo, por que eu tô trazendo esse vídeo? Rapaziada, no curto prazo, não repor o Dudu, o Abel dá o seu jeito. Agora, no médio prazo, porque no longo prazo a gente vai ter outras oportunidades para repor, só que aí ele já vai estar próximo de voltar. Então, provavelmente, no longo prazo a gente não vai repor. Agora, no médio prazo, que é a disputa do Mundial de Clubes, nós vamos ter que usar o Endrick, que não quisemos usar no último, se o Palmeiras ganhar a Libertadores. Nós vamos ter que usar o Breno Lopes, que a torcida não me parece apoiar a decisão pelo Breno Lopes. Então, cara, no curto espaço de tempo, o Abel resolve. No médio espaço de tempo me preocupa. No longo, o Palmeiras não vai repor, porque aí o Dudu já vai estar perto de voltar. E aí o Palmeiras vai provavelmente empurrar com a barriga, porque tem um treinador que decide. Volto a dizer a fala do Abel, né? Ele não faz milagre. O que a gente tenta fazer aqui com o nosso trampo? Mostrar opções. Já que as opções são jogadores livres, pô, esse cara não me parece horroroso não, tá? Não me parece craque também não. Não tô falando que porque tem as melhores jogadas dele aqui, nossa, que craque. É um jogador que parece saber fazer a função de ponta.
né? Ok, não vou falar aqui que vamos descobrir um novo Dudu, né, francês. Eu não acho isso, mas aí, ó, é um jogador que sabe jogar bola. Jogar bola ele sabe. Vem de uma base ok, não vou falar assim, nossa, a base do PSG hoje é a melhor base do mundo, porque não é. Obviamente não é. Mas assim, eu acredito que ficar de braços cruzados não é opção. Então esse jogador consta sem contrato também. E eu acho que o Palmeiras precisa se preocupar no médio espaço. Que o médio espaço é visando, sim, final de Libertadores, outras lesões que podem aparecer. Se eu acho que é o momento de trazer um fator novo. Se o Dudu machucou, é uma desculpa para você ir no mercado e trazer um fator novo. Esse cara seria bem aceito pelos jogadores, seria bem aceito pelo Abel, mas queria saber a opinião de vocês. O que eu acho de fato, o Palmeiras não vai fazer nada. O Palmeiras não vai fazer nada, o Abel vai ter que lidar com as reposições que ele tem, mas acredito que o vídeo serve de um propósito de debate para a gente discutir essa situação. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou. Me desculpa aí pela qualidade da imagem hoje, depois a gente vai melhorar isso daqui. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que isso tudo ajuda aqui o nosso trampo. Tamo junto, rapaziada. Até mais tarde e valeu.